Bom, então, as alterações para fazer o processo acontecer, em princípio eu posso usar a própria coleção de pessoas, aqui no caso, certo? Porque a coleção de pessoas, ela tem o atributo nome, que me interessa, e o funcionário herda de pessoa, na verdade, certo? Né? Embora os registros que eu vou ter vão ser do tipo funcionário, né? Então, o que a gente fez de ajuste? Viemos aqui no funcionário e acrescentamos o tipo lá, né? Para definir qual que é o tipo que ele vai ter. Mas aqui na minha empresa, aqui no processo que eu tenho aqui de criação, que é o que de fato vai mudar, né? Que vai ser aqui o processo que vai alterar, certo? Por quê? Porque aqui vai se instanciar o funcionário, vai criar o objeto, eu vou ler aqui, e de acordo com o que é o tipo do funcionário, eu vou setar os valores aqui correspondente a ele, certo? O que muda? O que muda é que o total da folha, vamos dizer assim, eu preciso ter uma coleção de funcionários. Essa coleção de funcionários, eu não necessariamente preciso processar a folha neste momento aqui, ou mostrar o demonstrativo que eu vou ter aqui, certo? Porque a ideia, quando eu tenho a coleção, ela é do quê? Bom, eu vou vir aqui e vou criar uma coleção de funcionários. Tá. Quando eu for colocar aqui, ó, eu não tenho coleção de funcionários, eu tenho coleção de pessoas, né? Vamos abrir lá a nossa coleção. O call pessoas, certo? Call pessoas é a classe que ele herda de coleção, certo? Então, o que ocorre aqui com relação a esse processo é que, mas eu vou trabalhar com a coleção de pessoas, tá? Eu preciso de funcionário. O que é o funcionário que eu vou ter? Então, vamos fazer assim, ó, vamos fazer esse camarada aqui, vou fazer ele salvar como o call funcionários. Vou deletar? Não. Aí aqui, a classe call funcionários, que herda de coleção. Ao invés de eu ter pessoa, eu vou ter o funcionário. E todo lugar onde eu tenho pessoa, eu vou trabalhar como funcionário, né? Então, aqui eu tenho pessoa, na verdade é funcionário. Professor, você não podia fazer ela herdar a coleção de pessoas? Não vai fazer. Ela já teria os métodos prontos? Eu vou ter que fazer o grava e salva ali específico. Tinha pessoa. Mas daí, tipo, podia aproveitar a parte de pesquisa. Mas isso tá mudando. Pessoa é que Então, tipo, ele podia usar o mais especializado para buscar o. Pelo mais general. não entendi o que você falou. É que, ó, tipo, como o funcionário é uma instância de pessoa, ele podia usar o funcionário na busca, considerando ele uma pessoa. Não tá com música. Não, mas tipo, se ele fosse para herdar, daí ele precisaria modificar para um tipo de pessoa, o funcionário. Ele já seria. Daria, mas vamos dizer assim, não ficaria um negócio muito. Não entendi, você pode. Hã? Não entendi, Ó, tipo, Fazer assim, ó, fazer uma coleção de funcionários herdada da coleção de pessoas. Aí pesquisa por nome, você aproveitaria ela, entendi. entendeu? Tá. Vamos dizer que seja isso aqui que eu tenho. Vamos ver se eu tenho mais um.
Tá, aí aqui vou ter o call funcionários. Certo? Então, na empresa, eu vou ter essa coleção. Agora, o que acontece aqui dentro desse processo? Eu vou ter um método que vai ser, teoricamente, equivalente ao processo a folha, só que o processo a folha em particular, se eu já tiver uma coleção de funcionários, eu não preciso fazer o processo a folha conforme eu estou lendo. Eu simplesmente só insiro os dados cadastrais que eu tenho e eu vou processar a folha separado, só fazendo o processo da folha, certo? Aí o que ocorre? Eu vou precisar cadastrar. Então, eu vou ter lá uma procedure, que eu vou chamar de cadastra funcionário, func. Aí sim, o cadastro funcionário, ele vai receber a interface, certo? O processo a folha, na prática, eu não preciso ter nada, certo? E eu vou ter uma procedure que eu vou demonstrar, vamos dizer assim, vou ter um relatório, relação da folha. Oi? Que eu vou mostrar funcionário a funcionário, qual que é o valor do salário, quanto que deu de cada atributo e vou montar ele e vou listar o que é que gerou de resultado para ele, certo? Aí eu vou ter que passar interfaces porque vai ser gerado por aqui. Embora esse camarada aqui em particular, eu não necessariamente preciso ter ele aqui, né? Eu posso ter aqui na minha aplicação aqui, como tem esse demonstrativo aqui do resultado aqui, certo? E eu posso colocar para que ele venha e execute esse camarada aqui. Então, vamos fazer lá. Tem um detalhe que eu vou precisar passar funcionário a funcionário para cá, certo? Se for fazer na aplicação. Se eu fizer na empresa, eu tenho todos eles aqui, né? Certo? A coleção daí vai no Rate, né? A coleção está na empresa. Uma empresa tem uma coleção de funcionários, certo? Tá? Então, o que é esse processo que vai ter aqui? Então, vamos dizer assim, esse camarada que está aqui com o processo a folha, na realidade, esse cara aqui seria o cadastro funcionários. Como é que seria esse cadastro de funcionários? Esse cadastro de funcionários, ele vai ler os dados e vai inserir esse camarada dentro da minha folha, certo? Aí eu preciso fazer um ajuste aqui no caso, porque para a gente trabalhar com a coleção, a nossa coleção, ela trabalha de uma maneira que é o quê? É ordenada. Eu tenho os atributos aqui, ó, que é o que a gente fez da outra vez. Os nomes vão estar em ordem alfabética, certo? E se caso o nome já existir, ele não vai inserir esse nome, certo? Ele só vai inserir os atributos que forem únicos. Então, se eu já cadastrei Ana, não posso cadastrar Ana de novo. Coerente? Tá? Então, o que acontece? Aqui no processo a folha que eu vou ter aqui, eu tenho a quantidade de funcionários. Beleza. Enquanto o número for menor que o número de funcionários, eu vou ter aqui. Mas, para mim fazer esse processo aqui, o meu peça dados aqui no caso, eu vou ter que trabalhar ele com outro formato. Qual que é o formato? Eu vou ter aqui, ó, peça dados funcionário, continua existindo. Mas eu vou ter que ter um método em particular aqui, que vai ser pode ser a procedure normal mesmo, só que eu vou pedir o peça dados do nome da pessoa, que é o primeiro atributo que eu tenho aqui, ó. Oi? Por que eu tenho que ler o nome separado? Para achar a posição. Né? Oi? Tem.
tem o tipo. Aqui, ó. P-tipo. Ele passa que lá na empresa ele valida também. É. Então, o que acontece? Eu vou ter que ler o nome, que é um campo separado, que vai ser lido, né? Tem que colocar dois pontos string, né? Oi? Tem que colocar dois pontos string. Não entendi. Não tem que colocar dois pontos string. Tem. Vem para cá, pnome, e ele vai vir aqui, e esse cara que vai chegar aqui, eu vou ter que trabalhar ele, porque na minha coleção eu tenho que ter um tipo de dado para saber qual posição que ele vai ser colocado, e para isso eu preciso ter esse camarada separado, certo? Aí eu li esse camarada, o que vai acontecer aqui na minha empresa, no meu cadastro, na verdade, né? Oi. Ficou sem o begin. Ficou? Vixe. Vamos colocar então. Begin na frente ou embaixo? Aqui. Então, o que vai acontecer aqui para mim ver o tipo? Eu vou ter uma. Deixa eu pegar meu teclado extra aqui. Uma e ponto. Peça dados nome, onde eu vou ler o M nome. Na nossa coleção, o que eu tenho lá? Então, aqui eu tiro, porque eu não tenho mais lá, né? Aí, aqui eu vou ter que ter uma dada posição, que é uma informação que eu não tenho aqui. Ela é do tipo integer, né? Então, M pos. E vou dizer que dentro do que eu tenho, if M pos, aliás, M pos recebe. Como é que fica aqui? Mas o pesquisa tem que ser baseado em quem? Coleção. Como é que chama meu objeto? Mas pode chamar o direto já, né? Na call. A call func. Então, como é que fica? A call func ponto pesquisa, onde eu vou passar como atributo quem? M nome. Não. Onde que você iniciou a coleção? Lá no constructor? Eu quero. Vou ter que. Eu não quero achar, né? Hã? Eu não quero achar. Não quero achar. Falso. Falso. Eu quero cadastrar, não quero achar, certo? Hã? O quê? A posição é o que a pesquisa retorna, certo? É. Então, veja bem. Eu cheguei até aqui. Se o valor da posição for o quê? For igual a zero, o que significa? Então, eu vou chamar uma i ponto. Eu não tenho método lá na uma i, certo? Mas vamos dizer lá que seja. Você vem nesse dia, você criou? Criei? Não. Na videoaula tá. Ah, não. Sim, mas é que eu usei outra interface. Eu usei a interface da empresa, não na interface da coleção. Certo? Então, vamos dizer assim. Eu tenho o método que está aqui. Você não vai fazer alteração na versão? Oi? Não vai fazer alteração, ou vai? Vai fazer operação? A alteração, se ele já existir na coleção, vai alterar? Não.
Notepad. Eu tenho aqui a mensagem. Eu vou trazer para a minha interface na interface. Como é que é? Para posicionar na tela. Então, eu vou passar a mensagem aqui e ele vai mostrar de que o nome já está na lista. Certo? Caso contrário, caso não aconteça isso, vou cair no else. E no else eu vou fazer o quê? Então, eu vou pedir o restante dos dados do funcionário, né? Aqui em particular tem uma coisa... aqui neste aqui não precisa, né? Eu vou pedir o resto dos dados do funcionário aqui. Vou instanciar aqui o objeto. Se ele for do tipo funcionário, vai colocar criar como funcionário. Se ele for do tipo chefe, vai criar como chefe. Aqui no caso do chefe eu tenho que setar o valor de gratificação de chefia, porque é um objeto específico. E caso contrário, eu vou instanciar ele como apoio. Essa parte aqui que calcula o total e mostra o demonstrativo aqui, ele não vai existir. Certo? Oi. Faz diferença eu ali no if usar o emitipo e usar o get tipo do funcionário, por exemplo, não é a mesma? Como assim get tipo? Porque aí a gente está usando a variável da memória, né, para ver se ele é não realmente o valor que está dentro do objeto. Sim, aqui nós vamos ter que criar. Aqui tem o nome, tem a matrícula, salário, gratificação, número dependente, certo? No CRI init do funcionário, aqui em particular, nós acrescentamos o tipo, ó, no final aqui, ó, certo? Então, aqui na prática, o que nós vamos fazer no CRI instância aqui, eu vou acrescentar o M tipo. Mas no if ele não precisa mudar então. Aonde? If m tipo igual a F maiúsculo ou F minúsculo. No caso, Funciona também, não tem é que na minha cabeça o mais correto, né, seria colocar o funcionário, o func, né, no caso, ponto get tipo, né? Hã? Como assim? Desculpa. Aí agora você... Eu que não entendi a sua colocação. É que antes de a gente começar a trabalhar com coleção, Ah, o tipo não estava dentro do objeto. sim. Era uma variável na memória. Sim, E agora a gente começou a trabalhar com coleção e a gente inseriu esse valor dentro do nosso objeto. sim. Mas a gente continua usando a variável na memória, não o valor que está dentro do objeto. Não, aqui... Você só pediu na interface, né? Aqui foi só pedido na interface, ele não estava trabalhando com isso, certo? Na verdade, eu preciso criar o objeto de acordo com o tipo, certo? Porque tem casos que eu vou ter que colocar a gratificação de chefia. O restante não teria problema, se não fosse pela gratificação de chefia. Nesse item tá só m tipo, que é a variável local. Então isso daria para colocar funcionário ponto get tipo. Entendeu? Nesse primeiro item. Só que o funcionário não foi instanciado. Não foi instanciado. É justamente para instanciar o funcionário que nós estamos usando o M-tipo aqui. Certo? Então, veja bem, ó, eu só vou contar, se eu coloquei lá que tem 5 funcionários. Se por um acaso o funcionário que eu li é inválido, eu não vou ler ele. Ele não vai contar como válido,
só vai considerar 5 funcionários válidos, certo? Então, vamos dizer assim, se eu coloquei o laço lá, a quantidade. Se eu coloco esse conte para baixo aqui, o que aconteceria? Eu vou ter a situação de que, ó, o destructor aqui também, na prática, eu não posso destruir. Porque o que eu vou fazer aqui? Se isso daqui está válido aqui, eu vou fazer o quê? Chegou até aqui, eu vou fazer a call func ponto insere. Não, eu vou chamar o insere, onde dentro do insere eu vou passar um func, que é o objeto que eu tenho, e vou passar o mpos, que é a posição dele, certo? Se por um acaso for igual à última posição, ele chama o insere fim e coloca no final. Porque aqui na coleção, ó, vamos pegar aqui, ó. Aqui na coleção, ele verifica se é igual, a posição é igual à quantidade mais 1. Se for, ele mesmo chama o insere fim. E eu não tenho que me preocupar com isso. Certo? Eu tenho a posição, ele vai lá, ele coloca, ele que insere. Certo? Tá certo? Então, o que ocorre aqui? Ó? Cada instância desse daqui, eu vou ter um novo objeto. E vou colocar esse objeto dentro da minha coleção. Tá claro essa ideia? Tá. Então, veja bem, se eu entrar com um nome que não é válido, ele vai mostrar a mensagem de que o nome não é válido. Ok? Certo? E não vai considerar esse nome como sendo um nome que eu estou cadastrando, nome válido. Só vai considerar os nomes válidos que ele realmente, de fato, inserir na minha coleção. Certo? Beleza. O que mais que nós temos aqui? Então, ele vai gerar esse processo. Aí aqui eu tenho o processo a folha. O processo a folha vai fazer o quê? Eu chamei de cadastro. E aqui eu coloquei cadastro. Então, cadastra. Então, esse método não existe. Ok? O processo a folha. O que o processo a folha vai fazer? Eu vou ter uma variável local do tipo integer. E o meu processo a folha, ó, eu vou fazer uns ajustes aqui, ó. Então, aqui eu tenho o total da folha, certo? Eu vou fazer aquele ajuste que eu comentei antes. Então, vamos lá. Eu vou ter total salário bruto do tipo real. É verdade. Nesse caso seria total da folha. Então, vamos tirar o salário bruto. Desconto. Eu vou ter total folha líquido. Esse eu não tenho, que é do tipo real. Certo? Quanto que eu vou ter que pagar líquido. Não é isso? Certo? E para cada funcionário desses aqui, ó, no caso do funcionário, eu tenho salário bruto, gratificação, número dependente do tipo de funcionário, certo? Mas todo funcionário vai ter um salário bruto, que é do tipo real. Concorda? Todos eles vão ter desconto, que também é do tipo real. Tá certo? E todos eles vão ter um salário líquido, que é do tipo real. Sim, tem uma função para cada um desses, né? Forneça salário líquido, forneça tal. Aí o que nós vamos fazer aqui? Para cada um desses casos aqui, eu vou ter então, eu tenho total do salário bruto, salário líquido e descontos, certo? O que eu vou fazer vai ser assim, ó. Eu tenho aqui salário base, tem gratificação de produção, tem número de dependentes, certo? O que ocorre? Eu tenho certos atributos que, para encontrar, eu estou calculando e dando como resultado aqui.
Então, o que que ocorre aqui? Em vez de eu dar um result aqui, eu vou... Não é variável. Variável, lembra lá a diferença entre variável... Aqui é um atributo, certo? Então, aqui eu vou colocar salário bruto. Ele vai calcular o salário bruto aqui, certo? Aqui, ao invés de eu chegar aqui e trabalhar com ele aqui dessa forma, forneço salário bruto, ele vai pegar o salário bruto aqui. Que, em princípio, poderia mudar o nome da variável direto, poderia colocar aqui, em vez de eu receber esse valor que está aqui, eu poderia colocar isso aqui, ó. Certo? E em vez de result aqui, eu teria quem que receberia aqui? Não. Desconto. Não, desconto é porque aqui no caso é do funcionário, certo? Aqui. Desconto, certo? Aí eu tenho salário líquido aqui. Aí aqui, vamos dizer assim, aqui eu chamaria sal líquido. Sal líquido, né, que eu chamei, né? Sal líquido, lá embaixo. E é descontos. Aqui é descontos, descontos, descontos. Sal líquido, tá aqui. Né? Aqui, ó, observe o seguinte, ó. Aqui eu coloquei salário self, salário bruto, self, descontos, certo? Só que o que acontece aqui em particular é que, na prática, eu vou receber o valor do salário líquido, o valor do salário bruto e descontos, né? Só que quando eu faço esse formato aqui, ó, eu vou colocar aqui em comentário, vou colocar sal bruto menos descontos. É isso, não é? Agora, dentro desse formato aqui, gera um problema. Qual que é o problema que gera? Oi? Eu não consigo devolver o camarada quando eu vou chamar. Mas quando que eu vou calcular esses caras agora? O processo a folha. Oi? Sim, vou precisar um get para esses atributos que eu acrescentei, né? Porque observe o seguinte, ó. Aqui neste caso em particular, eu tenho os atributos aqui, né? Eu acrescentei quais? Ó, eu acrescentei daqui para baixo. Certo? Eu tenho lá salário bruto, descontos, salário líquido. Esses 4 camaradas aqui que eu acrescentei. Não é isso? O que que ocorre? Quando eu for construir o objeto aqui em particular, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que inicializar esses camaradas aqui. Oi. Tem como inicializar um número real com a máscara já ou só na hora de printar isso? Não, a máscara é só na hora de mostrar, né? Não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir colocar eles assim. Então, veja bem, esses camaradas que eu acrescentei aqui, na prática, eu vou precisar também, além de fazer esse formato ali, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar fazer
os get deles. Eu vou precisar trazer os valores que vão estar vinculados com eles. Eu vou setar esses valores? Qual? Não. Por quê? E é possível em cima. Oi? Deus forneça vai ser. Não usuário do CERN. Não vai ser mais forneça ali, vai ser calcula e vai ser possível, né? Não, eu posso deixar ele como forneça no caso, né? Mas vai ter que ser possível. Oi? Mas vai ter que ser uma possível. Não. Mas você não tá dando return. Não posso colocar o result aqui embaixo. Eu coloquei no valor da variável, certo? Isso não significa que eu não possa... Ele setou no objeto local, certo? Mas você não precisa dos get daí. Depende. Vamos processar. Eu tenho a questão de que eu vou ter que produzir os valores, certo? Né? Então, o que ocorre? Eu vim aqui, cadastrei eles pelo tipo, fiz o ajuste aqui conforme objeto, aqui no caso, e cadastrei os nomes. Caso o nome já exista, ele vai dizer. Caso contrário, ele vai, enquanto não inserir a quantidade de funcionários que eu vou ter, ele vai ficar aqui. Mas aqui ele não calculou nada, correto? Então, como é que ele vai calcular? Esse nosso processa folha aqui, como é que ele vai fazer para calcular? Eu vou ter que percorrer um for do K, iniciando de 1 até... Quer dizer, Como é que fica aqui? a call, é uma call ou a call? A call. A call func, A call func, ponto get, ponto get, qtd, do begin. E agora? O que eu vou fazer? Você tem que criar uma variável para somar todas elas, para receber o valor do somatório? A somatória vai estar justamente aqui em cima. A gente criou os atributos aqui em cima. Ah, tá. Já está aí. Já estão aqui. Então, esse aí é o total da folha, né? Que vai usar. A gente vai usar o total da folha, vai usar o líquido e o total dos descontos lá. Total da folha, recebe o total da folha, mais. Então, eu vou ter, estou aqui. Só que aqui o que acontece é assim, veja bem. Como é que eu vou saber quem é quem aqui? Ah, você tem a variável, né? Ok? Então, daí, como é que a gente faz aqui? Essa é a questão. Hã? Você passa com isso, você If Funcionário. Entre parênteses. Uma call func. Na posição. Ué, que coisa. A gente está verificando o tipo dele aí? não. É o tipo. É o tipo? É o tipo. Hã? O array dele está como item? Mas eu não tenho acesso ao array direto. No formato estruturado eu consigo acessar diretamente, certo? Aqui é o que? Objeto.
Hã? Abre a coleção de funcionários. Ah, abrir a coleção de funcionários, desculpa. Vai lá nas assinaturas. Ué, abre a coleção. Essa aí é Ah, especialização, né? ok. Abri. Ah, get. Tudo bem? Como é que fica então? Get item, K. Passando o carro. Não é assim mesmo. Não, Fechar um parênteses aí. não, é uma passagem de. E aí. Tem mais uma parte aqui, mais um get item. E aí ele fechou o cast, né? E Ok. aí depois o cat. Ah, tá, fechou o cache, daí põe a parte que você quer. Que é o. Você está trabalhando com. Agora a gente está trabalhando com funcionário, né? Então agora a gente quer pegar um ponto get salário bruto. Não, Não? Ponto. quase. Pra tirar o salário bruto, a gente tem que saber quem é, né? Talvez o termo não seja bem quem. O que é? Que. Tá verificando o tipo ainda? Hã? Tá verificando o tipo ainda? Isso. Ah, então é get. Tem get tipo? Tem, né? Tá criado, né? Get tipo bruto. For igual. É? A F. Then. Você um pra cada? Não, aquele get item tá errado. O que tem ali? Não é assim. Vamos chamar. Como é que é? Com parênteses normal. Hum? Com parênteses normal. Ah. Não, fora do período. E daí? O total da folha vai receber o total da folha mais a call func ponto. Não, tem que dar o cat, né? Então é funcionário, abre parênteses, a call func ponto get item, abre e fecha na posição K. Não. Não? Você passa o K, não na posição K. Entendeu? É uma função, você está passando o K, não é na posição K. Ah, tá, do jeito que eu falei, né? É só o que falou. A ideia é essa. Tá. Você confunde na hora da Sim, tudo bem. Aí pra fora do parênteses, ponto get. Ou eu já. Não, não tem que deixar. Get salário. Essa é a folha bruta, né? Forneça salário bruto. E daí? Na verdade, isso tudo eu preciso ter um begin aqui. Aí eu tenho total desk. Eu acho que é. Vamos trazer todos já. Só mais um. Se você apertar para baixo, ele já seleciona assim. Claro que não. Então você encontra? Shift encontra? É, Ah, interessante. é, situação bacana.
Como é que fica aqui então? Total desk recebe o total desk mais funcionário, abre parênteses, a qual func forneça plural? Hum? Plural? Acho que sim, plural. Dá um ponto do espaço, né? E aqui? Total ferrita mais Saulite só, né? Não, Ah, Saulite é a variável, né? Aí é salário líquido. eu forneço salário líquido. Acho que Saulite é a variável. Salário líquido. O atributo. Vamos economizar. Isso se ele for Agora só repete. funcionário. Else. Alguma coisa errada. Muito fácil. Ele sempre foi muito fácil. Não sei. Da terceira vez que faz, surpreende. Surpreende bem. Eu mostro depois no ponto get item, depois que você faz o cast ali, colocar ponto get saldo bruto, pra pegar. Ah não, isso aqui vai direto a variável, esquece. Não, não consegue sim, porque tem o get, né? Eu poderia fazer assim? Não, Em vez de pegar um fornece e pegar um get? não. Faz o teste isso, pra você ver o que acontece. Eu poderia, mas a gente chama a função para ele fazer os cálculos. Se chamar só variável, ela vai estar Zerado. zerada. Zerada não. Ah, mas não vai. Porque o cálculo não foi feito ainda. É, Mas se eu tá. estiver carregando uma lista que já está preenchida, funciona. Aí funciona. Olha só. Beleza. Isso vai dar um erro. Tá faltando o Aonde? else. Ah, não. Não é esse erro. Então é 2 que vai. Então tem 2. Isso é fácil de resolver. Qual que é o erro que vai dar? Tá faltando o grade chefe 1. Ah, e aonde que a gente coloca? Onde que tá faltando? Cara, eu vou aqui no mais. Tem que ser na. Não, Não? gratificação de chefia? Hum. Não, atributo A. Tem que chamar a interface do pedido. Mas aonde que é que coloca ele? Ali antes do total da folha. Eu não posso fazer ele aqui, porque aqui eu já tenho todos eles dentro da coleção. Concorda? Aqui eu estou no processo a folha. No processo a folha eu já li tudo. Certo? Então a gratificação de chefia não pode estar aqui. Vamos checar se lá no cadastro foi colocado. Ah, foi colocado. Tá aqui. Que a gratificação de chefia ela só pode ser conforme cada vez que você vai lendo. Se não for- É. Mas ela não é um atributo da classe. Oi? Ela não é um atributo, né? É um atributo. Do Mas chefe é é. do funcionário. Do chefe é. Por isso que tem que estar ali para garantir o valor total. Certo? Bom, aí aqui o que ocorre? Eu vou ter que gerar a interface aqui no caso, certo?
Aqui, supostamente, o total da folha está correto. Calculei o total do salário bruto, calculei o total de líquido e total de descontos. Então, teoricamente, aqui tem que bater, certo? Aí eu tenho que fazer um demonstrativo para verificar se esse cara calculou correto. Daí eu tenho que saber se os valores estão batendo, certo? E para fazer isso, então, eu vou mostrar os resultados de cada um deles, certo? Então, aqui eu venho para fazer, onde eu vou ter uma variável do tipo integer aqui, onde eu vou ter que percorrer novamente, da mesma forma que eu percorri aqui, laço de repetição. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou percorrer e vou mandar listar. Aqui. Eu vou ter que percorrer meu laço aqui e vou ter que escrever o valor dos resultados, certo? Então, supostamente, antes do laço aqui, eu vou dar um write ln e vou colocar o meu cabeçalho lá, né? Então, eu vou colocar lá, primeiro, o nome, certo? Salário, né? Eu tenho lá salário, o que mais que eu tenho? Gratificação. Vamos deixar só grátis, né? Gratificação de produção, né? Que é um dos atributos que eu tenho. O que mais que eu tenho? Oi? Número dependentes. O que mais? Tipo. O que mais? Não vai ter que ter um relatório para cada tipo de funcionário, porque quando for. Ah, não. É que o Não. chefia não vai aparecer daí, né? Vai. Daí, no caso, os que não for, vai ficar vazio daí. Vai ficar zerado. Então, tem gratificação, salário, salário base, né? Eu vou ter gratificação produção, certo? Eu vou ter, o que mais? Eu vou ter o auxílio educação, caso tenha, certo? Eu vou ter gratificação de chefia, se tiver. Aí vou ter o salário bruto e vou ter o salário... Ah, faltou descontos, né? Descontos, salário Esse salário tá lá, líquido. do lado, tipo, funcionário, tem salário. Esse é o base. Eu vou ter o salário base, eu vou ter gratificação por produção, eu vou ter auxílio educação, gratificação de chefia e eu vou ter descontos e salário bruto. Tá certo? Esse é o que eu vou ter que... vai ser meu cabeçalho. Aí aqui eu vou ter que escrever. Então eu vou dar um write ln, onde eu vou escrever. Como é que eu vou resgatar? Eu tenho aqui, o mais tranquilo nesse caso aqui, na realidade, é você fazer lá um mfunc do tipo funcionário, certo? E aqui eu vou colocar o quê? Vou fazer mfunc recebe Funcionário, a call na posição? a call funcionário func ponto get item na posição K, certo? Aqui na hora de demonstrar eu não preciso calcular. No processo a folha eu preciso calcular, certo? Aqui basicamente, supostamente, eu vou ter mfunc.getNome, certo? mfunc.getNumDep, número dependente. Professor, não daria para usar o demonstrativo aí, mas demonstrativo, passando funcionário? É que esse daqui fica diferente do demonstrativo, né? Você vai ter que ver se ele é apoio, chefe.
Não, nós fizemos lá para ele calcular e ele atribuir os valores para cada atributo lá no funcionário. A gratificação de chefia só está em chefe. Ah, é verdade. Só no chefe que eu preciso. Só no chefe. E no apoio tem auxílio doença. Auxílio educação. Não, o auxílio educação nós fizemos. Unidade do funcionário, não. Não? Está no apoio. Ah, desculpa aí, então. Então vamos colocar aqui, ó. Ó, tá aqui, certo? No funcionário aqui, ó, no funcionário, então, nós vamos colocar todos os atributos, mesmo aqueles que não são, certo? Oi? Tá, vamos dizer assim, quando a gente trabalha com um objeto que vai ser necessário calcular, quando a gente faz um processo como aquele que executa várias vezes o mesmo cálculo, a gente perde em desempenho em termos da aplicação. Porque cada vez que eu vou chamar o método que ele vai ter que calcular, ele vai ter que executar todas aquelas contas. E ele precisa executar todas aquelas contas toda vez? Não. Mas você não fez a gratificação de chefia como atributo? Oi? Você não fez como atributo do chefe? O quê? A gratificação de chefia? Fiz. Então, você pode fazer daí? É, também. O sol da auxílio educação que não precisa. Então, aí eu coloquei auxílio educação aqui, AUX Edu. Tudo bem? Vamos fornecer. O forneça aqui continua sendo, né? Você tá no... AUX Edu e o resulte. Primeira linha também, professor. Embaixo. Verdade. Verdade. Sim. Tá. Então, vamos ajustar lá, então. Aqui. Bom, aqui eu vou ter func não dependentes, ponto, aqui tipo get, tipo func. Ficou real lá? Acho que está errado. M func, ponto, get sal base, M func, ponto, get. Não, aí é zero, né? Não, esse é gratificação de produção. Ah, tá. M func, ponto. Aí é zero. Aqui o que ele não vou ter como M func. Aí é zero. Oi? Zero não. Na verdade, não, né? Aqui é só o funcionário, né? Aqui a gente faz assim, ó. Se mfunc.get tipo func for igual a, então m grat não, aux m aux edu recebe aux apoio m func ponto get aux edu. Certo? E da mesma forma, if mfunc.get tipo func for igual. Faz ele receber zero se não for igual a professor. Faço, tá bom. O método não é outro, professor? Dentro. O get aux edu é outro? Já chegamos lá. M grat chefe recebe chefe
de mfunc.get grat chef. É chefia? Chefia. E aí separado por underline. Separado por underline. Certo? Então os else. Não, aqui não tem else. Não, ali ó. E aí. Desce mais. Aqui eu faço m aux edu recebe 0 e m grat chef, caramba, recebe 0. E aqui em cima eu declaro m grat chef e m aux edu como sendo tipo real. Show. Ficou bonito. Certo? Aí aqui no lugar, quando eu chego aqui nesse caso aqui, eu vou usar m aux edu, m grat chef e aqui um m func ponto get sal bruto, m func ponto get descontos e m func ponto get sal líquido. Professor, volta aí rapidinho, lá no começo do início daí. Nesse caso aí ele já fez os cálculos, por isso você usa o get em vez de chamar a função de Exatamente. Né? Aí, só um pouquinho. Neste caso, por que fazer isso? Porque se eu tenho uma quantidade aqui limitada de 5 funcionários, eu não vou nem perceber em função do poder de processamento, certo? Mas se eu colocar para fazer esse mesmo cálculo, levando em consideração, vamos dizer lá que eu tenha lá 500 funcionários, ele já vai dar uma diferença de performance. Porque toda vez ele vai ter que estar calculando aqueles valores tudo de novo, certo? Sem necessidade, certo? Então você calcula, poderia calcular quando você está cadastrando, ele já salva com os valores calculados, por exemplo, ele vai setar, né, que daí nesse caso ele não vai perceber, porque é uma quantidade muito pequena, e quando você vai buscar, ele só traz o valor pronto, já calculado, certo? Entendeu a situação? Diego, o que é que você falou? Nesse caso a gente não precisou fazer o No apoio tem que fazer o get. do outro lado. Aonde? No apoio a gente criou o atributo e não criei o get para trazer o auxílio educação. Aux edu lá. Ah, tá. Eu não preciso fazer um get de funcionário ali no get nome, get num Não. dependente, porque você declarou o mfunc sendo do tipo funcionário, né? Isso. Atribuiu pra ele. Isso. Tá. Se fosse do tipo apoio, ele ia pegar do apoio. Ia pegar do apoio. Exatamente. Certo? Então aqui faltou, não foi criado uma function que é um get, né? Get aux edu, que é um atributo que a gente criou. Aí dá um tipo real. Ctrl Shift C. Eu vou ter um result, recebe aux edu. Certo? O gratificação de chefe eu acho que tem que fazer hoje. Oi? Gratificação de chefe eu acho que tem que fazer também. Vamos checar então. O chefe tem. Gratificação já tem. Diga. Na hora de printar lá, a gente vai ter que pôr o espaço entre os campos, todos aqueles campos, como está lembrado? Eu coloquei tudo junto ali, né? Esses são detalhes aí no caso, né? Ninguém vai imprimir direto. Na hora que vocês forem printar na tela lá, na prova lá, infelizmente, eu vou acreditar que vocês fizeram certo e que não vai ter problema. É na empresa, perdão.
O certo aqui seria chamar uma interface e mandar ele escrever isso aqui tudo na interface, certo? Não é escrever aqui. Vamos dizer assim, a classe... Oi? Você vai passar esse pacote para Eu passaria esses atributos todos, ele receberia todos eles lá e ele iria escrever. É possível. Tipo func é tipo char. Eu não criei o... Esse cara aqui é tipo char. Ah, aqui faltou... Ele não aceita mesmo. Não. É isso que ele tinha perguntado aquela hora? É que ele está como TObject no retorno, não como funcionário. É possível. Você declarou ali, não declarou. Ah, tem essa função. Será que o não estava esse? Não? Tem duas classes interface. Tem o inter e o inter...
Entenderam o processo todo? Entendi. Aí, Tá easy, né? isso é. Só ficar tranquilo, se não souber, pode fazer do que for. Isso é receptivo. Pode fazer quantas vezes quiser. Olha, não tem problema, a gente não... Professor, E nunca perde a graça, nem a emoção. Não, pra quê? O que que vai ficar? Professor, você pode voltar na parte lá que ele pede o. Que volta, que ele valida se o nome já existe? Você não tá fazendo alteração, né? Calma, rapaz, calma. Tá tentando compilar. Sim. professor, Oi. o trabalho que o método vai ter de setar toda vez que calcular não chega a ser tão impactante quanto o trabalho de ter que calcular toda vez que você for pedir, né? Porque a gente inseriu uma linha a mais, né? Em todos os cálculos que é setar, né? Hum. Então esse trabalho de ele ter que setar toda vez não chega nem a ser impactante É que ele vai ter que fazer comparado isso. ao de ficar calculando toda vez. Se a gente fizesse do jeito errado, Não. não? Agora eu não sei o que que é o erro que deu. Isso aí, ele tá fazendo um tipo ali. Pensa no funcionário. Não é, né, case sensitive, né, professor? Não é case sensitive as funções. Os case sensitive ia dar mais BO, hein? Porcaria do R do Debona é. Demônio, a galera fala me fudir por causa de uma letra maiúscula. É que você tá pegando a outra, né? Tô mudando pra outra aqui. Mas calma, de pedra, de minúsculo, de minúsculo. Não. Massa, né? Vou te falar. É que toda vez tipo, eu vejo o código dele que uma parte tá em minúsculo, outra tá em maiúsculo. E fica de boa. Lembra que ontem a gente estava discutindo a questão de pegar a mesma linha, a data de abertura e a data de fechamento? Lembra que foi bom? Você considerou só dizer 14? Mas nem sempre, quando ela fechou a R$ 30 no dia 3, ela vai abrir a R$ 30. Ela pode abrir para mais ou para menos. Entendeu por que não tá fazendo do mesmo jeito?
lá estava escrito em considerar datas de fechamento. Lembra dos parênteses? Assim, Não, isso é informação. não, só, me deu 75. Não, não, me deu 80. Me deu 80. Tá certo. Sucesso. É que eu não fiz a última dele. Sucesso. Tá diminuindo, professor. Tá. Bem bastante. Diminuiu bastante. Eu não tinha reparado nesse tempo. Winters. O Inter. O Inter tá aqui. Você não tá usando a outra? Não. Mudei. Eu acho que nem ele reparou que ele deu. Exclui aquela interface lá, professor. Oi? Aquela interface lá. Não, Winters. Tira ela dali, que é o nome do workspace. Aqui? Não, aquela lá, o Winters lá em cima. O que tem? Aquela pasta. Se tirar ela aí do workspace, talvez não acaba o conflito. Essa outra? É. Mas aí. ela não está sendo chamada. Mas igual. Não vai fazer diferença, porque ela não está sendo chamada. Ah, aqui. Viu? Foi só tirar que tudo melhor. Você não sei. Ah, aqui. Que nojento. Not found. Será que do type lá não tá só Inter ou tá interface? Não, tem interface. Aqui, ó. Interfaces. Salva todos os projetos lá, não só aquele específico. Remove a chamada e chama de novo. Tá igual. Ah, tá de sacanagem. Bom, vocês entenderam o processo todo, né? Que bom. Certo? Esse é o processo que tem que funcionar. Agora, por que ele está se... Abre lá o projeto funcionário. Aplicação. Interface, bota lá. Bota lá, professor. Aonde? Aplicação. Engraçado que ele não tá influenciado. É.
vou ver lá da empresa e salvar, então vai importar de novo. No modo a chamada. Salva e. Agora deu pau. Não, é o mesmo problema. Sim, mas agora deu. Agora faz sentido. Não, agora faz sentido, porque não tem. Não. Passou aqui. Tá. Tenta fechar tudo ali, né? Inicia quando tiver. Sempre funciona. Aí você observei que quando a gente fala que não tá funcionando e Eu nunca duvidei. na prática funciona, a hora que eu chegar lá e Alguma vez eu igual, duvidei? professor, Eu mas nunca tá duvidei. funcionando agorinha. Não, tem algum Não, erro tem conceitual alguma aí. coisa aí. É. É que você declarou não faz sentido. Não é Inter. É louco, né? Bom, mas de qualquer forma vocês entenderam o processo todo, né? Mas ela tá no mesmo pacote que tá os outros? Oi? Ela tá no mesmo pacote que tá os outros? Tá. Não, tanto é que aqui na aplicação ele está valendo. Ele está construído aqui e destruído aqui, ó. Tá aqui. E não dá erro aqui na aplicação. Entendeu? Bom, enfim. A ideia que eu gostaria que vocês trabalhassem tem a ver com o uso da coleção dentro de um objeto, que é o caso aqui em particular, certo? Onde a gente faz um trabalho em cima disso. A ideia na prova é cair algo parecido com isso. Não necessariamente isso aqui. Tá claro? Beleza? Aí nós estamos utilizando tudo que a gente viu. A gente vai estar usando herança, vai estar usando coleção, sem interface gráfica, só com a interface texto e trabalhando com todos na mesma classe. Beleza? Oi? Clica lá na interface. Aqui? Não, lá na interface. Ah. Não, Não, o cara decora. Não dá. Sem a data. Ah, com data. sem data. Ah. Não passou data aí. Claro que eu passei data. Não, Nós aí fizemos com eu data. não sei como funciona aí. Terça-feira da semana que vem, vamos fazer essa prova. E vai ter data aqui? Claro. Posso fechar? Alguém tem alguma dúvida?